Don't you understand that I've been going around this world? Oi, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. E nesta aula você vai ver um exemplo do método Redbox aplicado no segundo trimestre de 2018. Método Redbox. Agora vamos ver então como funciona o método na prática. Fundos imobiliários, fundos de papel. Os fundos com classificação de fundo de papel têm como objetivo investir, no mínimo, 2/3 do patrimônio em títulos e valores imobiliários ou em contas de outros. A ideia aqui é que você tenha acesso a investimentos como LCI, CRI, FIC e FII, que apenas os grandes investidores poderiam comprar. Vamos ver como ficaria o gráfico do segmento e a Redbox. Nota que os fundos estão dentro da caixa e apresentam uma relação superior entre o retorno dos dividendos e o preço dividido pelo valor patrimonial, quando comparada aos outros fundos. Este é o melhor quadrante para quem busca boas oportunidades de investimentos. Na lista de fundos elegíveis segundo o método Redbox, em abril de 2018, estão os seguintes fundos imobiliários. Fundos imobiliários corporativo. Os fundos com a classificação de lajes corporativas têm no seu regulamento o objetivo de investir a maior parte do seu patrimônio em imóveis de escritórios. Este é o segmento mais popular, de longe, dentre os fundos imobiliários. Vamos ver a Redbox dos imóveis corporativos. Gráfico do método Redbox dos fundos imobiliários corporativos. Na lista de fundos elegíveis, segundo o método Redbox, em abril de 2018, estão os seguintes FIIs. Fundos imobiliários, logística e shoppings. Os fundos com classificação de logística têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis do segmento de logística, como centro de distribuição e armazenamento. Já os FIIs de shopping têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em shopping centers. Vamos ver a Redbox destes imóveis. Veja o gráfico do método Redbox dos fundos imobiliários de logística e shoppings. Na lista de fundos elegíveis segundo o método Redbox, em abril de 2018, estão os seguintes fundos. Fundos imobiliários, hospitais e universidades. Os fundos com a classificação de hospitais têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados a receber instalações hospitalares. Já os fundos com classificação de educação têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados às atividades educacionais. Vamos ver a Redbox quais são os melhores hospitais e universidades para investir. Veja o gráfico, então, do método Redbox dos fundos imobiliários de hospitais e universidades. Note como esses dois segmentos são bastante restritos. E na época da gravação deste treinamento, existiam apenas 5 FIIs com essa classificação possível de se investir devido à liquidez. Na lista de fundos elegíveis, segundo o método Redbox, em abril de 2018, estão os seguintes fundos.
O único fundo elegível nesse segmento é o AESPAR. Certos segmentos podem não apresentar oportunidades claras segundo o método Redbox durante alguns períodos do ano, como no caso deste segmento. Fundos imobiliários, agências e hotéis. Os fundos com classificação de hotel têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados a atividades hoteleiras. Já os fundos com classificação de agências têm no seu regulamento o objetivo de investir a maioria do seu patrimônio em imóveis destinados a agências bancárias. Vamos ver os melhores FIIs nestes segmentos. Veja o gráfico método Redbox dos fundos imobiliários de agências e hotéis. Na lista de fundos elegíveis, segundo o método Redbox, em abril de 2018, o único fundo elegível nesse segmento é o Continental Square Faria Lima. Agora vamos para a lista completa de fundos. Todos os fundos que atendem aos critérios do método estão listados nessa tabela do slide. Como comentado nos slides anteriores, o custo total de montar essa carteira é menos de R$ 4.000 caso compre uma cota de cada fundo. Se retirarmos as cotas do BB progressivo, a carteira irá custar menos de R$ 2.000. E todos os fundos imobiliários selecionados iriam compor essa carteira teórica do slide. Seriam 12 fundos imobiliários de diferentes segmentos e regiões. Uma carteira muito bem diversificada no mercado imobiliário por um baixo valor. Agora vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. Segundo os critérios do método Redbox, analisamos 5 setores diferentes de fundos imobiliários. Depois de analisar todos os gráficos do método Redbox, chegamos a uma lista com os 13 fundos elegíveis para investir. Um abraço e até a nossa próxima aula.